Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Nosso bate-papo de final de dia. Eu trago aqui minhas ideias, sempre com intuito educacional, explicações, estratégias, compartilhando com o mercado a minha visão naquele momento. Hoje é dia 19/1 de 2018, 18 horas e 40 minutos. E eu aproveito para convidá-los aqui para assistirem a aula online. Ela vai ficar por pouco tempo disponível aqui, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Fala um pouco da minha forma de pensar renda variável, estratégias, como é que eu opero, como é que eu penso. Fala um pouco da minha história. E é algo gratuito com alta qualidade de som e imagem, tudo editado, feito por uma empresa profissional. E quem tem interesse em receber o cenário, sempre por volta de 10 horas no período da manhã, é só colocar o nome e o e-mail aqui, você se inscreve e entra na nossa base e a minha equipe manda para você dentro de alguns dias. Para a galera que vem no nosso canal aqui no YouTube, eu convido para compartilhar, para se inscrever e, se gostar, deixar o like para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas possível. E caso você tenha algum ativo que você queira que a gente estude, é só deixar na área de comentários, que virou praticamente um fórum, que assim será feito. E semana que vem, ou até o final de janeiro, devemos chegar a 4.000 inscritos aqui, para um trabalho que começou orgânico, né, no mês de setembro. Ficamos muito felizes e é um público bem engajado. Está com alguns vídeos chegando a 3.000 visualizações dias, outros 2.500 e assim seguimos. Pessoal, começaremos aqui pelas criptomoedas. Vamos colocar o gráfico aqui na tela. Colocar ali o Bitcoin. Como combinado, falaremos sempre das 4 primeiras. E a gente tem ali 11.408 dólares. Vamos ver o que fala aqui no CoinMarketCap. 11.412, está bem pertinho, tem um delay de 15 minutos aqui, então uma baixa de 3,79. As criptomoedas, eu já estou abordando há algum tempo, né? Nós conseguimos acertar, no caso do Bitcoin, quando eu fui lá no Visão Técnica, a queda até os 6.000 dólares, depois a busca ingênua, né, pelos 10 mil, porque foi muito além. Foi motivo de piada quando eu disse que iria a 6 e iria a 10. Por que eu disse? Porque onde estava a média de 21, tinha um suporte natural aqui, fazendo uma projeção de pivô, dava 10.000 dólares, simplesmente o mercado, ele de fato bateu nos 10, mas foi além, depois foi a 19.371 dólares, enfim. E quando começaram essas negociações na CME, na Bolsa de Chicago, eu comentei que eu tinha convicção que nós teríamos um topo. Isso eu comentei para os alunos do curso de novembro que nós fizemos, para o curso que nós fizemos em conjunto com o Infomoney, dia 14 e 15 de dezembro, da Top 3 foi dia 22 e 23. E é aquela história de subir no boato, cair no fato. Fez aqui um Doji Cruz e foi ladeira abaixo. E depois teve uma outra chance de repente, do investidor sair. Ou para quem opera na CME, que deve ter um ou dois aqui, a maioria opera nas corretoras se eu trabalho na ponta comprador. Poderia ter saído aqui porque novamente as médias cruzaram para baixo. Na verdade, elas não estavam cruzadas para baixo há muito tempo, né? Desde setembro de 2017 elas se cruzaram e foi perdido um triângulo projetando esse triângulo. Aí a gente traçou os pontos de Fibo. E o mercado foi no ponto de 61,8, ele repicou e eu disse a vocês, eu não acredito na consistência desse movimento. Eu acho que vai ser difícil o mercado passar 11.833 dólares e a média de 5. Assim foi feito, ele foi 2 vezes e voltou. Eu acredito na continuidade da baixa e numa perda, de uma redução pelo menos de volatilidade. Aí eu começo a ter um interesse nesse momento pelas criptos. O mercado com uma volatilidade menor e com um pouco mais de desconto. Ok? Aí vamos falar aqui seguindo a ordem do Ethereum, né? Uma baixa de 4,20%. O Ethereum fez um movimento de busca do topo anterior,
deixou um martelo e subiu. Eu também vejo como um repique. A média de 5 foi barreira nos últimos 2 pregões. Eu acredito pelo menos num teste de 882 dólares no curto prazo, é a minha visão. Ok? Essa shooting star acho que ela ainda vai ter um pouco mais de efeito na ponta vendedora. E aí falando do Ripple, né, que ontem subiu aí 50%, parece brincadeira, mas não é. Essa volatilidade que eu acho que teria que diminuir um pouco para que atraísse os investidores um pouco mais conservadores. E eu até comentei ontem que eu não acreditava que a média de 21 fosse rompida. Testou 2 vezes e cedeu. Então acredito na continuidade do movimento de baixa, pelo menos no curto prazo, para depois sim voltar a subir. E tem o Bitcoin Cash. Que a gente pode ver aqui. Uma sessão de queda também. O Bitcoin Cash caiu, tá caindo, né, 5,28. E ele tem uma LTA que eu, desde aqui, quando ele estava na região de 4.300 dólares, eu apontei que ela seria testada. Nem eu acreditava muito, mas no fundo acredito. Era difícil acreditar, na verdade eu acreditava, mas ficava incrédulo de fazer um movimento tão amplo, né, e fez. Mas é gráfico, né, pessoal? Técnica, né? Eu, na verdade, como diria o poeta, eu acreditava desacreditando, mas tinha convicção, queria buscar. E fez um martelo aqui sobre uma região de forte suporte, né? Foi resistência, foi fundo, foi topo. Mas eu não vejo consistência também. Eu acredito ainda no mercado baixista, para as criptos em geral. Ok? E aí vamos dar uma olhada ali no... Eu estava vendo aqui, ó, o Dow Jones incrivelmente na máxima, né? Subindo de 0,16. S&P 0,42 e Nasdaq 0,54. O petróleo, o cobre fechou em queda, ó, na Bolsa de Londres, 0,49, na Comex em Nova York 0,35. Todos os outros metais em queda, ó, chumbo, só alumínio subiu, o zinco teve alta. Na verdade, o níquel, alumínio e zinco subiram, o chumbo caiu. E o petróleo também caiu, né? Então, aí se a gente pegar os fechamentos na Europa aqui, todas em alta. Vamos dar uma olhada em 2 bolsas rapidinho aqui, né? Aproveitar aqui. O índice Nasdaq, pessoal, tendência de alta é complicado, né? O mercado vai subindo, subindo, subindo. E hoje, novamente, fechou aqui na máxima histórica. O que eu gostaria de fazer aqui é pegar essa reta. Se eu... Fazendo um estudo mais técnico aqui, se eu pegar a Fibo, ó, se eu pego o Fibonacci, eu traço a distância de ponta a ponta, né, desse canal, eu posso duplicar isso aqui a partir do rompimento, né? Eu poderia entender que o alvo desse canal foi atingido e, teoricamente, nós teríamos uma baixa na Nasdaq. Mas isso é teoria. Já é difícil ver canal duplicado, né? Mas duplicou. É incrível, né? A força da tendência de alta lá fora. E dando uma olhada no índice DAX na Alemanha, ele veio na média de 21, respeitou e subiu e fechou acima de uma resistência importante. Caso ele venha perder esse ponto, na região de 13.400, a gente até pode ter um rompimento falso. Caso não, nós teríamos um pivô. Então, é um mercado muito louco.
né? E é isso aí, a tendência de alta lá fora é o mercado insano na compra. E o mercado brasileiro simplesmente ele tirou o atraso e foi para a máxima histórica também, né? Só para quem não viu os programas anteriores, eu peguei esse triângulo aqui que a gente cantou a bola desde o início. Eu fiz a projeção desse triângulo, né, medindo com Fibonacci, e o mercado simplesmente alcançou 100%, o objetivo mais otimista de qualquer projeção de alta e tal. E continua distante da média de 21, então teoricamente nós poderíamos ter uma correção, mas o mercado não cai. O sinal de ontem é importante, o de hoje também, um candle pequeno, mas teria que começar. Eu já vi muito esse filme. Aí quando o mercado começa, o pessoal diz, vai ser só uma correçãozinha de preços e o mercado vai cedendo e não tem razão, né? Então o mercado, semana que vem tem o evento ali do julgamento do Lula, pode ser alguma coisa binária, boa parte disso já está nos preços, mas boa parte da alta não é exatamente esse evento binário que tanta gente está falando, é que lá fora está subindo e o Brasil está acompanhando no momento. Essa que é realmente a explicação principal. E aí, olhando pelo semanal, né, a gente vê ali bem o objetivo do triângulo sendo alcançado e um fechamento na máxima, né, com volume. Então, é isso que ocorreu. Falando do... mais uma alta muito leve hoje também, né, praticamente um movimento lateral. No caso do BOVA11, o BOVA11 geralmente tem sinais assim um pouco mais técnicos, mais consistentes. Ontem ficou um candle aqui de queda, mas não dá para enquadrar aqui em nenhum padrão mais clássico. Hoje sim, hoje é um homem enforcado, né? Sombra inferior longa, cabeça pequena, sombra inferior pequena, superior pequena. Isso daqui é um homem enforcado que sugere queda, principalmente quando aparece longe da média, mas aí precisa o mercado cair, ter um fechamento abaixo da mínima desse enforcado, que seria 78,06, e o mercado poderia desenvolver um movimento no mínimo até 76,92, que eu acredito que o fará. Observando aqui o mini índice, eu acredito no movimento no mínimo até 79,885 ou 79,945, aqui topo anterior. Mais uma vez ele fez uma mínima e uma máxima mais altas que o pregão anterior, mostrando que ainda existe uma força compradora muito forte. O candle de hoje é um spinning top, que o raciocínio, quando tem esses candles isolados, é o mesmo. Você marca a mínima, né, que é 81,130 a mínima de hoje. Caso seja perdido em fechamento, projeta teste do topo anterior. No intraday teve algo interessante aqui, colocar um gráfico de 30, que é o que eu mais uso. O mercado ficou, os pregões de ontem e de hoje, ficou tentando passar a região de 81,660, 81,700. Ele vai e volta, fazendo vários rompimentos falsos. Isso daqui é uma shooting star, é uma estrela cadente. Aí aqui nós temos algo bastante raro e interessante. Ao mesmo tempo que nós podemos ter um ombro, cabeça, ombro invertido, que seria uma figura que poderia rasgar os vendidos aí na segunda-feira, é uma hipótese sim, você tem uma simetria que sugere uma forte baixa, né? Então é algo interessante, né? Pela simetria, o mercado teria um eixo aqui, ele ficou praticamente um pregão de lado, né? E aqui ficou um pregão de lado. Teoricamente nós teríamos um mergulho até 79,975, 79,900. Eu acho mais provável essa figura simétrica se concretizar e ter um teste de 80 mil pontos, talvez entre segunda e terça já. Seria uma queda importante, de mais de aproximadamente 2%, né? Mas o ombro cabeção invertido não está descartado. É um caso raro aqui e altamente interessante. Falando do dólar, eu conversava com um aluno hoje sobre algo parecido com isso aqui, né? Que nós teríamos no intraday um triângulo no dólar, poderíamos pensar numa compra, mas que eu não acreditava que essa compra fosse consistente. Depois bateu na média 2 vezes e cedeu. Então não foi, a gente pode descartar já essa figura. O dólar não passa confiança em nenhum, os fundamentos são dúbios, né? Você olha algumas coisas internas, externas, não dá para ter uma convicção, mas tem chance de um topo duplo na região de 3.200.
Caso perca, vai se arrastando um pouquinho mais para baixo. Tem suporte 3.186. Ok? Daí, pessoal, faremos agora aqueles 5 ativos do YouTube. Seguindo a ordem de sempre. Então, a primeira ação aqui é Lame 4, pela ordem cronológica. Lame 4, uma ação de varejo que está atrasada, eu acho que vai depender de fluxo, né? Se o fluxo continuar positivo, tem um grande potencial, tem concorrência dessas empresas online, mas é um papel que eu vejo com bons olhos. O que vale salientar aqui hoje é o rompimento de uma linha de tendência de baixa, que não deixa de ser algo importante, médias cruzadas para cima. Então, teoricamente, no curtíssimo prazo, ela quebrou um padrão guiado por essa linha. Falando de CEMIG. CEMIG, pessoal, é o reflexo do setor elétrico como um todo, né? Você pega CEMIG, Light, essas empresas em geral, tem bons fundamentos, mas não desenvolve, né? Para quem é de longo prazo, eu vejo essas ações em geral como sendo interessantes, né? Mas no curto prazo não empolga, vai depender de fluxo, né? Eu falava com um aluno outro dia, esse movimento do final do ano passado se assemelha com o movimento atual, seria isso aqui, ó, né? É realmente semelhante. Né? Vamos ver como é que ela vai reagir se entrar, por exemplo, um cenário de correção para depois uma retomada da alta. Ok? Muito bem. Aí eu vou falar de Albor, BR Malls e Tepis 3. Aí falando da Albor aqui, HBOR 3, é um raciocínio muito parecido com a JHSF. Né? A partir de hoje eu vou começar a fazer JHSF como ativo fixo aí. Elas foram detonadas, tem um ombro cabeça a ombro invertido e aos trancos e barrancos está desenvolvendo. Eu vejo com bons olhos, é aquela história. Eu não sei, por exemplo, como que a Elbor, a JHSF irão reagir num cenário de correção de preços que eu acho que vai ocorrer. Será que elas vão na contramão, estão atrasadas, o mercado vai comprar e vender blue chip? Será que vão arrebentar com elas? Ó, tem um ponto importante no 2,14, que é a gente pode considerar uma neckline aqui, mas eu vejo com bons olhos, sendo sincero. E a JHSF, parece que a Albor está mais forte que ela, né? Ela tem um cabeça-ombro invertido também, só que ela deu uma esticada maior e sentiu uma dessas duas linhas de tendência de baixa. Pode ser que ela faça um outro... Ela fechou esse gap, pode ser que faça um outro mastro bandeira, passe essa linha, essa daqui de cima também, com aproximação da média. Então eu mantenho essa ação, eu tenho ela a 209, está sob controle, ela corresponde a 1/8 da minha carteira, então tá tudo certo. Ok? Aí falando de Tepis... eu fiquei de ver Tepis e a outra BR Malls. Então Tepis, que é triunfo, é um ativo bastante arredio para operar. Ela tem picos de volume, mas o volume médio não é tão favorável assim, mas ela não deixa de se enquadrar nas ações que a gente olha em razão de liquidez. Movimento lateral, né, desde agosto. Fez suporte em 3,20 e está subindo. Eu não vejo nada tão empolgante. Poderíamos traçar uma... Eu acho que tem gráficos mais claros aí, talvez. Poderíamos traçar algo parecido com isso, para ter um embasamento técnico, né? E no rompimento dessa LTB, ela daria a compra, mas ela já estaria longe da média. Então, por exemplo, imagina que eu sou aquela velha história que eu conto. Imagina que eu sou um trader de um banco suíço, alguma coisa assim, e eu tenho que traçar uma estratégia apreciativa. Eu esperaria a média se aproximar, ou ela ficar de lado e a média subir,
ou uma descida até a média eu acho que valeria a pena, até no cenário corretivo geral, porque depois provavelmente ela tomaria forças e romperia esse triângulo. Isso daqui foi realmente interpretado pelo mercado como um triângulo, para médio prazo, até longo prazo, teria um potencial muito bom e pelo que eu sei, os fundamentos da empresa são bons, né? Então faria sentido. Ok? E para finalizar os pedidos do YouTube, vamos de BRML3. Depois a gente faz os fixos. BRMOL já operei muito ativo. Já entrou inclusive em carteira de imersão. A gente pegou um belo trade nela ano passado. Mas no momento a ação está de lado, né? Tá de lado já faz. Tá de lado mesmo desde novembro. Então não. É complicado, né? A ação quando tá assim, eu costumo migrar para outros papéis, né? Dá para traçar aqui talvez uma LTB. Aí eu vou te falar de novo o que eu faço nesse tipo de situação. Então imagina lá que eu sou um gestor, dessa vez de um banco alemão que opera em Frankfurt, meu gestor exige uma estratégia. Aí eu falaria, gestor, os fundamentos da ação são bons, ela costuma subir com alta de juros e cenário de recuperação econômica, só que ela está de lado. Então eu vou esperar o seguinte, para os lados que a média apontar, que talvez seja para cima, mas se tiver correção no mercado ela deve buscar essa linha inferior, eu vou ficar atento. E quando o mercado estiver apontando para um lado, se tiver acréscimo de volume, eu opero o papel para baixo ou para cima, além do que eu tenho uma LTA, uma LTB como referência para comprar ou vender. Então seria dessa forma. Mas não está entre as minhas prediletas no momento. Falar de Banco do Brasil, BBS3. O Banco do Brasil costuma adiantar movimentos. Eu vejo os candles de ontem e hoje como sinal de topo claro, com teste de 33,96 para a semana que vem. Eu iria além e diria que ela vem testar a média um pouco abaixo. É a minha visão sendo cru e objetivo. E o mercado atual, pessoal, ele é um mercado chato, né? Então você pega, por exemplo, o gráfico do índice futuro aqui, ó, depois para voltar nos bancos. É um mercado chato por quê? Por exemplo, principalmente os últimos 2 pregões. O camarada que compra aqui, ele fica irritado, porque ele fala, caramba, o pessoal está dizendo aí todo mundo que é alta, que é rally, que vai para 100 mil pontos. Bem agora que eu entrei, o mercado parou, e aí o cara fica ali, principalmente se ele comprar ações. Porque você pega, por exemplo, a minha planilha de trades aqui, onde que tem destaque de alta aqui? Várias ações caíram, né? Onde é que tem destaque de alta? Tem os em Minas, né? E só tem os em Minas. Então ele fala, caramba, eu entrei agora, será que eu estou entrando no topo? E o camarada que está vendido, ele começa a ficar impaciente. Ele fala, pô, o mercado está longe de média, está esticado, só que não cai. Mas aí você olha, por exemplo, as bolsas de fora, estão subindo também. No dia que cai petróleo, sobe metais. No dia que cai metais, sobe petróleo. Então a alta ela tem fundamento. O Ibovespa está descolado do preço justo? Está. Historicamente, mesmo com aquela desculpa do pessoal que faz a conta em dólar, está. Teria que corrigir para atrair compradores? Teria, mas tem que começar, né? Então tem que começar. Vamos dar uma olhada como é que estava o início do ano passado, mais ou menos nessa época, dia 19 de janeiro, por ali. Pô, aqui também eu coloquei no semanal, né? Como é que o mercado se comportava naquele momento, né? Olha o que o mercado fez. O mercado saiu do final de dezembro, fez um fundo também no final de dezembro, em 57 mil pontos, arredondando. Ele foi até o dia 26 a 67, praticamente 10 mil pontos. Depois ele corrigiu, subiu de novo e desabou. Agora a gente começou uma alta. Começar mesmo, começou por aqui, né? Bem perto da data do ano passado.
né? E a gente está perto do ponto que ele fez uma correção. Mas aí é uma visão meio ingênua, é mais por curiosidade. São momentos diferentes, enfim. E tem o evento binário do Lula semana que vem. Eu acho engraçado que ninguém fala mais na Previdência, né, pessoal? Provavelmente vai ser adiada para outubro e o mercado... Por isso que eu falo que o negócio de seguir o raciocínio comum e tal era o grande driver, já não é mais. Então, eu vejo uma tendência de alta clara, mas um volume forte. Esse volume pode ser de continuidade ou de exaustão. Pela conjuntura, me parece de exaustão. Ok? Então, eu acredito que esse ponto seja perdido, 36,54, que haja uma correção até 35,59 dentro de alguns pregões. Aí, falando de YouTube, algo parecido, né? Mínima mais alta, máxima mais alta, o volume já não foi tão forte, diminuiu de ontem para hoje. Eu vejo um teste de 45,60 para o curto prazo. Aí, para a gente finalizar, falar de Vale 3 e Petro. Então, Vale 3, ela já está num processo aparentemente de distribuição. A Vale costuma ser um ativo muito técnico, né? Ela faz aquele movimento, depois ela fica parada, né, um tempo e faz um movimento aquele movimento incisivo, insistente, né? Então eu vejo esse movimento de Vale claramente como uma distribuição de preços para um movimento corretivo importante posteriormente. E Petro 4, para finalizar, ela veio no objetivo mais otimista, que era 18,49. Ela foi alguns centavos acima. Os candles de ontem e hoje são claramente candles de topo, que indicam uma correção mínima até 17,44, que é o topo anterior. Ok? Então essa que é a minha visão, pessoal. Eu espero que os estudos sejam úteis. Quer receber o cenário em texto, se inscreve aqui no site da Top Traders, vou deixar na descrição do vídeo, na descrição. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, por gentileza, e o ativo que você quiser que a gente estude, deixe na área de comentários. E aqui você consegue assistir a aula online também, que vai ficar mais alguns dias. E a partir de segunda ou terça-feira eu já vou começar a captar a lista para os interessados na imersão dos dias 7 e 8 de março. As vagas vão ser limitadas, como sempre. Geralmente se esgotam rápidos. Quem tem interesse, semana que vem eu começo a coletar a listagem. Muita saúde e paz, pessoal. Um forte abraço e seguimos juntos até segunda com o programa Na Mira do Trader. Valeu!